Fala, manga larguistas! Meu nome é Jorge Eustáquio e manga larga paulista não existe. É com essa frase ousada que eu começo o vídeo de hoje. Eu não tenho nada contra os paulistas, muito pelo contrário, tenho muita admiração e a maior força da raça manga larga tá lá. Os maiores entendedores, os maiores criatórios, tudo lá em São Paulo, e foi lá que tudo começou, entre aspas também, lá começou, a associação foi fundada em São Paulo, mas a tropa, o cavalo manga larga, ele veio de Minas Gerais, ali da região do sul de Minas. Vocês já vão entender a história, o porquê que as pessoas chamam o cavalo manga larga de manga larga paulista. Eu vou tentar explicar isso de uma forma rápida e de uma forma que vocês não acham aí em outras fontes. Bom, primeiro a gente precisa entender um pouco o contexto histórico ali daquele momento. É que a família Junqueira saiu de Minas e foi para São Paulo. Parte dessa família mudou ali para a região de Orlândia. E ali naquela região eles começaram a criar seus cavalos e a região é totalmente diferente de Minas Gerais. A topografia é diferente e a necessidade deles era diferente também. Ali em Orlândia eles mantiveram a tradição da caça do veado e também usavam o cavalo para lida no campo do dia a dia. Como a topografia é diferente, a necessidade do cavalo é diferente, eles começaram a selecionar um cavalo mais alto, um cavalo mais habilidoso e um cavalo com marcha trotada. E a tropa que ficou lá em Minas, né, também tinham animais com essa característica, mas também tinha cavalos de marcha picada. A gente vai fazer vídeos no canal explicando as marchas, explicando as diferenças dela. Não é o objetivo desse vídeo aqui, mas é um ponto muito importante para a gente entender o porquê das pessoas chamarem um manga larga de manga larga paulista. A razão principal é por conta da outra raça que chama manga larga machador, que foi uma associação que foi fundada depois, e eu já chego lá nessa história. Então, a gente precisa de entender um pouco do contexto histórico, contexto político daquele momento. São Paulo e Minas Gerais eram ali, beirando os anos 1900, os mais ricos estados brasileiros, e os estados brasileiros onde tinha a maior força política no âmbito nacional. Então ali a gente estava vivendo a política do café com leite. Então leite representava Minas Gerais por conta da grande produção leiteira ali daquele estado, e o café de São Paulo por conta da grande produção cafeicultora de São Paulo, que era um café de exportação, onde era a maior parte da economia brasileira, inclusive. Então ali você tinha esses dois estados brigando pelo poder, então eles alternavam no poder, e isso foi conhecido como política do café com leite. E nos anos 1930 foi quando Getúlio Vargas assumiu o poder e os mineiros ficaram do lado do Getúlio. Getúlio era um gaúcho, então ele assumiu o poder. Então em 1930 começou a Era Vargas, que durou até 1945, e os paulistas não ficaram do lado de Getúlio. Inclusive nessa época quase estourou uma guerra civil capitaneada pelos paulistas. Os paulistas queriam separar do Brasil, inclusive, teve uma briga ali. Então isso gerou uma certa rixa entre os estados Minas Gerais e São Paulo. Voltando então para a história dos Junqueiras, alguns Junqueiras foram para São Paulo e eles começaram um estudo para definir o padrão racial. Paulo Lima Corrêa foi o zootecnista responsável por esse estudo de padrão racial. Ele definiu que a raça manga larga teria que ter a marcha trotada, que era a marcha ideal para o ambiente que eles estavam vivendo ali em Orlândia, para a tropa ali que tinha ao redor, e era o alvo que eles queriam perseguir, era o cavalo que eles queriam para eles. Então a marcha trotada foi definida como a única marcha possível. Então cavalos de marcha picada não ganhariam registro, porque o padrão racial definido foi a marcha trotada. Então, com esse padrão racial definido, em 1934 foi fundada a Associação do Cavalo Manga Larga, a Associação dos Criadores dos Cavalos da Raça Manga Larga. Essa associação foi criada em 1934, então a gente vê que ela já está dentro da Era Vargas, e faz todo sentido porque na Era Vargas foi quando surgiu os sindicatos, as associações. Você pode parar para prestar atenção, toda grande associação tem origem nessa data histórica, porque Getúlio Vargas foi um grande sindicalista, foi onde tudo começou, onde esses movimentos começaram. Então o espírito do tempo ali, naquele contexto histórico, era de que as associações começaram a surgir. A associação foi criada em 1934, excluiu os outros cavalos. Alguns mineiros, depois, como eles não tiveram seus cavalos registrados porque estavam fora do padrão, em 1949, 15 anos depois, eles fundaram a Associação
do manga larga marchador. Eles não aceitaram chamar a raça deles de outro nome. Eles queriam também o nome manga larga, porque eles se entendiam também como criadores de manga larga. Então eles colocaram um adjetivo a mais no nome, então eles registraram o nome lá no Ministério de Agricultura também, né, no mapa. Esse nome gera um pouco de discussão, porque o manga larga marchador, eles colocaram um adjetivo que dá a ideia de que o primeiro manga larga não marcha, e o que não é verdade. O manga larga também marcha, é a primeira raça de marcha do Brasil. Depois você tem o manga larga marchador, depois o campulino e depois o piquira, o pantaneiro e aí por diante, que são raças que foram registradas como associação depois desse tempo. A tropa era uma só, a gente vai falar disso, inclusive é um vídeo bem mais importante do que esse. E a tropa já se chamava manga larga antes das associações. Então era tudo manga larga. Inclusive está na logo da raça, manga larga, o cavalo de sela brasileiro. E a função da raça, e a raça abrange hoje todo o território nacional. E ela é uma raça que pode estar em todo o território nacional. É um cavalo rústico, é um cavalo que está adaptado ao clima brasileiro. Então é uma raça brasileira e não exclusivamente uma raça paulista. Como tudo na vida, até hoje, política e economia influenciam bastante. Com certeza a política e a economia da época influenciaram muito nas duas raças, na criação das associações e nessa rixa que existe até hoje entre manga larga e manga larga marchador. As duas raças têm o mesmo tronco, marchas diferentes, mas são raças parecidas. Começou com o mesmo cavalo. Inclusive a gente vai fazer um vídeo aqui no canal explicando a origem do nome manga larga, que é o nome que foi dado para as duas raças. É uma história bastante interessante, é uma história bastante legal. Outras histórias, outros conteúdos a gente vai falar nos próximos vídeos. Então já se inscreve no canal aí, ativa as notificações para sempre que a gente lançar vídeo novo você receber. Isso é muito importante pra gente. Deixa seu like e eu espero vocês nos próximos vídeos. Até mais. Valeu!